Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Não tinha percebido o microfone, desculpe. Não acreditem em nada do que ele falou, até porque ninguém sabe tudo. A gente se esforça para aprender. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque cada vez que somos convidados a levar um tema, um estudo até alguma casa, nós primeiro precisamos buscar o conhecimento para depois dividi-lo. Então, isso nos faculta o quê? Aprender um pouquinho mais. E é para isso que estamos aqui. Segundo os espíritos responderam para Allan Kardec, no livro dos Espíritos, questão 132, Kardec queria saber por que nós, que acreditamos que somos espíritos, precisamos vir à Terra, precisamos estar aqui. Se somos espíritos e não somos daqui, por que precisamos vir à Terra? Ocupar um corpo físico que nos traz, às vezes, tanto sofrimento, ficaríamos na nossa casa, que é a espiritualidade. E aí os espíritos respondem para Kardec. A necessidade da encarnação é para a evolução do ser. Então, entendemos que nós só evoluímos quando aqui estamos. E de que forma nós evoluímos? Aprendendo. Então, a oportunidade de estar aqui para trazer algo para dividir é a oportunidade que eu tenho de me debruçar sobre os estudos da existência. Porque a espiritualidade, quando nós vamos buscar esses conhecimentos, elas não são para a gente praticar quando está numa casa espírita, uma casa espiritualista, um templo religioso. Muitos religiosos se equivocam dessa forma. E nós, em algumas existências, também nos equivocamos. Achamos que a religião só era para ser exercitada nos templos. Uma vez por semana, quando éramos católicos, alguém que ainda aqui é, o que nos é ensinado? Temos que fazer a missa ao domingo. Né? Outras denominações, temos que guardar o dia de sábado, e tem que ir ao templo em outros dias. E isso nos fez essa ideia errônea que a religião é para os templos, quando, na verdade, a religião é para a vida. Porque o que é religião? A origem etimológica da palavra é religare, né? Vem lá do latim religare, é a religação. Por que precisamos de religião? Porque ainda não aprendemos a nos religar ao Pai. Nós estamos em Deus. Deus está em nós, mas a gente às vezes perde esse endereço. Então, através das religiões, a gente encontra esse caminho novamente para irmos ao Pai. Embora a gente ache que é ir ao Pai, não, é ir ao Pai, é ir para dentro. Porque Deus está em nós. Então, a evolução, que é a nossa caminhada espiritual, que vai nos levar a Deus, no sentido de sermos a sua imagem e semelhança, de um dia sermos capazes de dizer, como o Cristo disse, eu e o Pai somos um. Não porque Jesus se fundira em Deus, mas porque Jesus já expressava, enquanto Espírito perfeito, todos os atributos do Pai, relativamente, porque absoluto só o é Deus. Então, para isso estamos aqui, para essa evolução, para expressarmos o Deus em nós. Então, as religiões, elas servem para isso. Quando nos concita fazer a caridade, por exemplo, e dentro da doutrina espírita, da qual eu faço parte, né, dessa crença, a bandeira do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa que eu preciso fazer? Eu preciso salvar alguém? Não, eu preciso me salvar. Me salvar de quem? Que perigo é esse que eu tenho que me salvar? Então eu vou lá fazer uma caridade, ajudar alguém para ficar salvo. Salvo de quem? Das minhas mazelas morais. Então, quando eu saio do meu egoísmo, do meu conforto, como esses irmãos que aqui trabalham gratuitamente, quando saem do conforto dos seus lares, para virem abraçar os necessitados do corpo, da mente,
do espírito, eles estão praticando algo que vai os levar à evolução. Porque trabalhar contra o materialismo, o egoísmo, e é isso que nos salva. Nos salva de quem? De nós mesmos. Quando nós vamos em busca das virtudes que nos completam, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, percebam a necessidade que nós temos de estudar, de compreender as leis que nos regem, quer nós aceitemos elas ou não, quer nós acreditemos nessas leis ou não. É igual a lei da gravidade. Ah, eu nunca vi essa lei, eu não acredito. Se eu jogar qualquer coisa aqui, vai cair ao chão, não vai? Isso é a lei da gravidade atuando. Eu não preciso acreditar nela para que ela se faça presente e exista. Assim são as leis que nos regem. As leis morais, as leis do Pai. Quando nós não as conhecemos, nós vamos infringindo-as sem perceber que isso traz uma repercussão em nossas vidas. Então, quando a gente começa a estudar, nós vamos ganhando conhecimento para quê? Para entender que quando eu faço mal ao meu irmão, eu me atinjo. E por que isso acontece? Porque nós temos o que os orientais falam da heresia da separatividade. Nós achamos que podemos ser felizes sozinhos. Que se eu buscar o meu sucesso na vida, estão filmando, se eu buscar o meu sucesso na vida, se eu for bem sucedida, se eu tiver bens, se eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. Não vou. Eu só vou ser feliz quando todos os meus irmãos também forem. Então, quando eu egoisticamente busco só o que é bom para mim, eu acabo ferindo a mim mesma. E como é que eu vou saber isso? Me aproximando e estudando essas leis, conhecendo-as, percebendo essas leis atuando na vida. Quando eu faço a caridade para alguém, quando eu deixo o meu interesse pessoal de lado e vou ao encontro do interesse do meu irmão, como é que nós ficamos? Numa plenitude, nos mostrando essa lei em movimento, essa plenitude que só nos dá quando nós estamos certos e conexos com essas leis que nos regem, que é a lei de amor, justiça e caridade. E todas as outras leis morais vão advir dessas. Então, quando eu pratico esse amor que Jesus nos convidou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando essa lei está em movimento na minha vida, tudo flui. Aí a gente vai falar em lei de atração, que é uma subsidiária dessa lei, que ela existe. Sim. Então, quando eu pratico a lei de amor, eu recebo amor. Porque na vida, a vida é como se fosse uma grande conta bancária. Como é que é na conta bancária? Para você tirar alguma coisa do banco, para você fazer um saque, você antes tem que depositar, não é? Então a gente só retira o que tem. E quando a gente retira o que não tem? Entra no cheque especial. Juros em cima de juros, não é assim? A vida é a mesma coisa. A gente tem que aprender a se alimentar do que dá e não do que recebe. Quando a gente se alimenta do que recebe, a gente entra na carência, fica insatisfeito, cria um vazio enorme dentro de si e vai buscar preencher com coisas materiais. Aí surgem as compulsões da comida, da bebida, do sexo, do consumo. E nada disso aplaca esse vazio. Porque esse vazio é de espiritualidade, é de conexão, é de compreender que não estamos fazendo o que precisávamos fazer, o que viemos na Terra fazer, que é trabalhar na nossa evolução, que não é evolução patrimonial, que muitos acham. Ah, eu vim aqui para construir patrimônio. Ah, eu vim aqui porque eu vim para construir família, eu vim para construir uma casa de caridade. Tudo isso são complementos.
todas essas missões pequeninas que temos na vida, que na verdade são grandiosas, elas servem para a nossa evolução. Então, quando eu trago uma família e eu rejo essa família e eu faço o melhor que eu posso nessa família, essa foi a minha missão? Não, tudo isso faz parte da minha evolução. Então, ali eu vou encontrar vínculos de um passado, pessoas que eu lesei, pessoas que eu fiz sofrer, e que enquanto eu não fizer esses resgates da minha consciência, eu não evoluo. Porque para evoluir, eu tenho que transcender as minhas inferioridades, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade. Então, tudo que a gente recebe na vida são ferramentas para que a gente possa passar. E aí o tema que eu trouxe para dividir com os irmãos fala de algo que a gente precisa compreender para evoluir, que é o perdão. E o subtema é um modo de viver mais leve em busca da paz. E não é o que todos queremos, viver em paz? Mas quando vamos viver em paz? Quando estivermos alinhados com essa lei. Porque cada vez que a gente se desalinha das leis morais, das leis do Pai, que segundo os espíritos responderam para Allan Kardec na codificação espírita, essas leis estão em nossa consciência. Ninguém pode se abster. Eu não conheço as leis, por isso que eu não sigo. Não. A gente se distrai e não olha para onde tem que olhar. Como é que nós encontramos essas leis? Fazendo uma meditação íntima, buscando essas leis em nós. É o Deus em nós. A nossa consciência, essas leis morais, elas vão dizer do Deus em nós que nós precisamos buscar. Mas nós estamos, na maioria das vezes, distraídos, olhando para fora, preocupados com as contas, com o patrimônio, com coisas da matéria. E aí nos afastamos dessa percepção das leis. E aí vamos cometendo equívocos. Porque cada vez que estamos diante de uma tomada de decisão, se nós interiorizarmos e buscarmos o que as leis morais me dizem nessa situação, nós vamos ter chance de errar muito menos. E aprimorar as nossas potências. Porque cada um de nós que está aqui tem uma missão a cumprir, tem uma palavra para deixar no mundo que só a gente pode. Cada um de nós veio ao mundo para expressar o divino em nós. Tudo aquilo que não for virtude, que nós estivermos expressando no mundo, não somos nós. É o nosso esboço. Porque o nosso ser é perfeito, assim como Deus o é. Perfeito relativamente. Absoluto, só Deus. Mas é isso que viemos fazer aqui, buscar a nossa perfectibilidade através da evolução. Então, o perdão é uma... Nós só chegamos a uma ideia de perdão como tem que ser quando nós refletimos sobre isso. Por isso que agora eu convido a todos vocês a pegar tudo que vocês sabem sobre perdão, fazer uma malinha assim, uma bolsinha e botar debaixo da cadeira. Depois, quando a gente acabar, se vocês quiserem, pode pegar de volta. Se não quiserem, deixam aí. Que os espíritos depois transmutam em energias do bem, levam ali para essa mata linda. Mas nesse momento é necessário que a gente se dispa de tudo que a gente entende que é perdão. Porque os orientais já nos falam que o maior inimigo do conhecimento é o eu já sei. Porque diante de qualquer assunto, se você falar assim, eu já sei, você se fecha a conhecer. Por isso, quando ele falou, ela sabe tudo, eu não sei nada. Eu sei um tiquinho de algumas coisas. E aí, na vida, a gente tem que se colocar com essa postura de aprendiz, para que a gente aprenda todos os dias, com todas as pessoas. Desde uma criança que começa a falar, ela já tem lições para nos mostrar. Muitas vezes ela está ali para que a gente exercite a paciência. Né? Quando pergunta, uma criança começa a falar e entra naquelas fases do porquê, é de tirar a paciência. Mas por que isso? É por isso. Mas e por que isso e isso? E por que aquilo? Mas e por quê? Olha que lição de paciência que ela está a nos dar, né?
Depois a gente vai repetir isso lá numa idade mais senil, a gente também repete muitas vezes. E às vezes, cuidando de um idoso, de um pai idoso, de uma mãe idosa, a gente vai exercitar o que talvez não tenha exercitado a vida inteira, que é a paciência. E olha a oportunidade. Né? Porque o idoso, quantas vezes pergunta a mesma coisa, às vezes você dá comida, daqui a pouco ele fala, você não vai me dar comida? E as pessoas, muitas vezes, ficam irritadas. E aí é um motivo para a gente olhar e falar assim, eu ainda não tenho paciência. E quando a gente já tem paciência, a gente não vai se importar. A gente vai ver que ali tem uma pessoa que está num processo. E a gente vai amorosamente repetir e repetir. E não como muitas vezes a gente vê, eu já te falei isso. Mostrando que a gente ainda não aprendeu a exercitar a paciência, a caridade para com o outro. Então, em todas as situações na vida, são lições a aprender. Lições que nos convidam à evolução. Porque como é que eu vou chegar um dia a ser um Cristo, que todos nós seremos, que é para lá que caminhamos, se eu não for altamente paciente? Se eu não for tolerante com o meu próximo? Como é que um dia eu vou ser o anjo da guarda de alguém? Já pensou nos nossos anjos da guarda? Quanto tem que repetir e a gente não escuta? E continua a fazer bobagem? E eles não desistem de nós. Não desistem. Porque eles já angariaram essa paciência e olham para nós como crianças espirituais a cometer os mesmos erros e eles a nos darem os mesmos conselhos. Então, precisamos caminhar. Então, vamos ver sobre o perdão. O espírito Hamed, nesse livro Renovando Atitudes, ele traz uma lição sobre o perdão para nós, aprendendo a perdoar. E ele sempre abre o capítulo nesse livro trazendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é da doutrina espírita. E nesse ele começa assim, com esse trecho do Evangelho. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Palavras de Jesus. E quando ele fala aqui, a gente tem a impressão que Deus está lá, né, assim, esperando a gente desencarnar para falar, você não perdoou ali, eu também não vou perdoar aqui. Você cometeu esse erro, eu não vou te perdoar. Nada disso. Isso é metáfora. Por quê? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, né? Então, existe um mecanismo no nosso psiquismo, e que Jesus, ao falar isso, na época que foi, ele não podia dizer diferente, que é o seguinte, nós aplicamos ao nosso próximo a mesma medida que nós aplicamos a nós. Então, quando eu não perdoo ao meu irmão, eu aplico esse mesmo critério a mim. Então, eu não me perdoo. Muitas vezes a gente erra e fica remoendo aquele erro. E nós já erramos muito, segundo a doutrina reencarnacionista. Aqueles que acreditam que já viveram muitas vidas, se hoje nós somos a nossa melhor versão, imagina nas outras anteriores. Por isso, Deus misericordioso nos deu o esquecimento, porque o Pai não nos constrange. Imagina se todos nós aqui soubéssemos o que fizemos na última encarnação, íamos estar envergonhados. E isso nos impediria de evoluir. Então vem o véu do esquecimento para que a gente possa caminhar evoluindo daqui para frente. Mas os erros que nós fizemos estão na nossa consciência de culpa. E isso fica lá martelando. Então, muitas vezes, nós somos bem severos ao julgar os outros. Não, fulano fez isso, ciclano não fez aquilo. Olha, e aí, esse critério que a gente usa com o outro, a gente usa para nós. Então, muitas vezes, nós atraímos sofrimento para nós porque nós inconscientemente achamos que é isso que merecemos. Porque nós já erramos muito.
Joana de Ângeles, espírito, mentora de Divaldo Pereira Franco, diz que a gente tinha que riscar do dicionário a palavra culpa e colocar responsabilidade. Por quê? Porque assim nós vamos nos responsabilizar pelos erros, mas não nos culpar. Porque o culpado é aquele que, quando percebe o erro, ele senta e chora. Aí pega um chicote e fica assim: eu sou horrível, eu sou horroroso, olha como é que eu fui capaz de fazer. E o responsável, quando ele percebe que errou, ele se movimenta. E eu errei com você. O que eu posso fazer para consertar? Ele toma atitudes, ele vai progredindo e com isso ele aprende com aquele erro para não cometê-lo novamente. Então, nós precisamos olhar para nós e vermos, será que eu sou muito rígido ao criticar alguém, a julgar alguém? Será que eu também não faço isso comigo? Então, por isso, essa fala de Jesus. Se nós não perdoarmos aos nossos devedores, nós também não vamos nos perdoar. Não é Deus quem vai falar: eu não te perdoo. É o Deus em nós, ou seja, é a nossa consciência que vai gritar e que vai muitas vezes nos levar a uma depressão, que é uma das causas da depressão, pode ser culpa. A pessoa fica presa naquela culpa e não consegue ir adiante. Ela não tem energia, porque a energia dela está presa. E aí, dentro da terapia, o que a gente faz? A gente dissolve esse nó que ficou lá, para que a pessoa prossiga e perceba que ela só pode agir no presente. O que foi, foi. E aí a gente tem que trabalhar essa aceitação do que foi e perceber que a gente precisa agir daqui para frente. O passado, o que foi feito, serve de lição. E aí, Hamed vai nos trazer. Nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo que os outros fazem, é que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada tivesse acontecendo. Então, uma das dificuldades que a pessoa tem em perdoar é achar que, se ela for perdoar alguém que está magoando, que está machucando, que ela tem que aceitar aquilo. E o perdão não tem nada a ver com nós sermos coniventes com o erro. Nós podemos perdoar alguém que está errando conosco e, por exemplo, não querer conviver. Uma mulher que tem uma relação abusiva de casamento, onde ela apanha, onde ela tem agressão emocional, agressão psicológica, sofre de todo tipo de violência, às vezes nem sofre violência física, mas sofre violência patrimonial, ela não tem direito a gerir seu próprio dinheiro, ou ela não pode trabalhar, porque o marido não deixa, então ela não pode ter a sua economia. Então, uma mulher que sofre esses tipos de abuso, ela pode perdoar seu agressor. De que forma? Compreendendo que ele ainda é uma pessoa desequilibrada, que ele é uma pessoa imperfeita, que ele é uma pessoa que ainda é muito agressiva, mas ela não precisa continuar convivendo e aceitando essas agressões. Então, o perdoar não tem a ver com você achar: continua fazendo o que está bacana. Não, não precisa. Você não precisa nem mesmo conviver. Por exemplo, você convive com um amigo muito querido, esse amigo te trai, faz algo que você nunca esperaria. Você pode perdoar, compreendendo que cada um dá o que tem para dar. Ok, mas será que a amizade vai continuar a mesma? Difícil, porque houve uma quebra de confiança. Então, você pode até continuar sendo amiga daquela pessoa, amigo daquela pessoa, mas é claro que você não vai mais, por exemplo, depositar um segredo com esse amigo. Por quê? Porque você compreendeu que aquela pessoa não tem essa confidencialidade para te dar. E você não pode confiar nela desse jeito. Você pode até continuar convivendo, se isso for bom para você. E também pode não querer mais conviver.
se isso for ruim para você, se de repente essa pessoa fez algo muito grave. Então, tira essa ideia de que perdoar é você aceitar que seja feita contra você alguma coisa, que você se sente violentado porque não o é. Hamed continua. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. E é muito interessante, né, quando o Hamed traz aqui o perdão como um modo de viver. E é isso que a gente precisa aprender. Porque ele fala aqui, né, que a gente nem precisa conviver com um parente mesmo. Por exemplo, eu tive uma paciente que tinha uma mãe narcisista e a mãe fazia muito mal a ela, desde criança. Agora ela já era uma mulher adulta, 30 anos, e essa mãe continuava fazendo muito mal a ela. E ela não se afastava porque todo mundo falava assim, ah, mas é sua mãe. Ah, mas é sua mãe. Então ela já teve várias crises, inclusive quando chegou para mim, estava numa depressão severa, porque essa mãe era muito tóxica. E trazia para ela uma autoestima muito ruim, de depreciá-la o tempo todo, isso desde a infância. Então é claro que essa mãe exercia uma influência muito forte sobre ela, e sempre que ela encontrava essa mãe, ela tinha algum tipo de crise, porque a mãe sempre trazia uma fala tóxica e fazia muito mal a ela. Então, qual foi o trabalho que a gente fez em terapia? Ela compreender, perdoar essa mãe, mas se afastar. Até que ela, mas vai ter que se afastar o resto da vida? Não, pode ver de vez em quando e pode, através da terapia, foi isso que a gente fez no trabalho terapêutico, ela ainda está em terapia, trabalho terapêutico, levando ela a se fortalecer de tal forma que ela possa conviver com essa mãe sem se afetar. Mas enquanto isso não for possível, tem que ter o afastamento? Tem, porque a gente precisa primeiro tirar a trave do nosso olho para depois o argueiro no olho do outro, não é isso que Jesus fala? Eu não posso, mas é minha mãe, mas quando eu também não reprimo uma conduta errada do outro, é como se eu estivesse sendo conivente com o que o outro faz. Então, se eu não faço o outro enxergar que ele está errado, ele vai continuar errando, e eu sou conivente. Então, essa filha, a não apontar para essa mãe, a não se afastar, para que essa pessoa sinta esse afastamento e veja, por que minha filha está se afastando? Né? Então, que ela possa refletir para mudar a conduta e também evoluir, essa filha, se estiver se relacionando dessa forma que era, está errando duplamente. Primeiro, está errando consigo, porque ela não está atendendo uma das leis morais, que é o quê? A lei de conservação, que nos faz com que nós, primeiro, cuidemos de nós. Janice, isso é egoísmo. Não! Amar ao próximo como a si mesmo, eu preciso me amar primeiro para saber o que é amor. Se eu não sei o que é amor próprio, eu não tenho amor para dar para ninguém, porque você só dá o que tem. Se eu não me amo, se eu não cuido de mim, eu não posso cuidar nem amar de ninguém. Então, esse é o primeiro ensino. Então, essa paciente precisou se afastar da mãe para se cuidar, para se fortalecer, para depois poder talvez cuidar dessa mãe. Quando ela estiver forte o suficiente para que essa mãe não a afete, aí ela vai poder voltar para um convívio mais a miúde, e aí sim ela vai poder pontuar a mãe. Quando a mãe fizer alguma fala nociva, ela poder pontuar. Mãe, por que você está falando isso para mim? Olha, quando você fala isso, eu entendo isso e isso e isso. É isso que você quer falar? Então, quando ela for capaz de devolver para a mãe, porque ela só ficava quieta e ia para casa chorar, quando ela for capaz de se colocar diante da mãe com amor, com carinho, mas com firmeza, aí sim esse convívio vai ser bom para as duas. Até lá, ela precisa se cuidar. E se o afastamento é necessário, vamos nos afastar. Vamos ver o que é melhor para nós, para que nós fiquemos bem.
Porque qual é a nossa missão no mundo? Eu iniciei a minha fala falando, a nossa evolução. Então, qual é a maior caridade que nós podemos fazer pelo mundo e pelas pessoas? Nos tornar pessoas melhores. Quando eu me torno uma pessoa melhor, a vibração do mundo melhora, porque a minha vibração melhora. Quando eu me torno uma pessoa melhor, eu posso aportar no mundo mais virtudes, mais amorosidade, mais gentileza, mais carinho, mais sabedoria. Então, a maior caridade que nós temos que fazer pelo mundo para ajudar Jesus nessa transição planetária que nós estamos passando, de um mundo de provas e expiações a um mundo de regeneração, ou seja, assim como nós evoluímos, os mundos também evoluem. A Terra já passou de um estágio de planeta primitivo, nós estamos num estágio de planeta de provas e expiações, passando lá no lusco-fusco de um planeta de regeneração. Tudo isso é lento. Por quê? Porque não é o planeta que se transforma sozinho, são as nossas vibrações que vão melhorando e melhoram a vibração do planeta como um todo, que passa a outro estágio de mundo. Então vejam como é importante nós trabalharmos para Jesus através de nós próprios, da nossa melhoria íntima. Quando cada um de nós for capaz de um pouco mais de amor, o mundo se enche de amor. Nós às vezes vemos as guerras lá longe de nós, a gente não pode fazer nada, pode. Nós podemos acabar a guerra dentro de nós. Quantos de nós ainda não perdoou um parente, um amigo, tem raiva de alguém, tem mágoa? Isso é bélico. Cada raiva, cada ódio que eu externo, eu ajudo lá o bombardeio em Gaza, o bombardeio na Síria, porque eu aumento o poder bélico daqueles que estão guerreando. Então, se eu quero ajudar as guerras que estão acontecendo no Rio de Janeiro, né? Essa semana nós vimos esse pavor que foi. Se eu quero ajudar a pacificar o Rio de Janeiro, eu preciso ser uma pessoa mais pacífica. Pacificar dentro de mim ainda as minhas belicosidades, quando eu tenho raiva de alguém, quando eu sou contrariado, né? E que eu não aceito o diferente. Aquele pensa politicamente diferente de mim, que raiva. Tem o ranço de fulano. Somos bélicos. E aí achamos ruim quando alguém aperta um botão e lança um míssil. Ai, que horror! E quando nós apertamos os nossos torpedos mentais para fulano, para ciclano, para nós mesmos, né, que somos os primeiros atingidos, então nós podemos melhorar o mundo. Foi para isso que viemos, para ajudar Jesus. Nunca esqueçam que nós somos colaboradores de Jesus. Se estamos no mundo nesse momento tão crucial, tão difícil da humanidade, é porque temos a responsabilidade de estarmos colaborando nessa modificação planetária. O ser humano, continua Hamed, muitas vezes confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Então, muitas vezes, até dentro de uma relação, eu também faço terapia de casal, muitas vezes a pessoa diz, eu perdoei uma situação qualquer, mas para não ter que tomar atitude. Mas no fundo ficou aquela mágoa. E aí isso me lembra uma senhora que eu conheci, que é próxima da minha família, e que eu acompanhei a vida dela, que é uma pessoa que eu sempre gostei muito de conversar. E ela, embora eu fosse novinha, né, na época, ela já desencarnou há um tempo, ela gostava muito de conversar comigo. E ela gostava de desabafar comigo. Eu acho que eu já estava me preparando para ser psicóloga, né? E aí ela muitas vezes me relatou as mágoas que ela tinha do marido por vários e vários acontecimentos. E ele era uma pessoa muito ciumenta e ela era aquela pessoa, ela era muito jovem, foi muito bonita, ainda era muito bonita, mas pelas fotos, era uma mulher belíssima. E aonde ele chegava com ela, ele ficava olhando para ver se ela estava olhando para alguém. Então ela passou a ser uma pessoa reprimida, só olhava para o chão, tinha medo de falar, e ela passou toda uma vida
angustiada e reprimida, achando que ela não prestava. E depois, um certo tempo, ela descobriu que ele tinha um amante por muitos anos. E aquela mágoa gerou um belo câncer. E eu acompanhava e eu falava assim, na época, né? Por que você não se separa dele? Não. Ela era de uma geração que uma mulher separada não podia, né? Então ela não perdoou. Ela reprimiu as suas mágoas e tá tudo bem. Continuou ali criando os filhos, os netos e vivendo aquela vida, mas com uma grande mágoa, sem trabalhar o perdão, né? Que a gente não deve fazer. Não é que a gente tenha que se separar, se descobrir, mas a gente tem que resolver dentro de nós, para que não gere essa mágoa, não gere uma grande enfermidade em nós, e nós vamos levar, se desencarnarmos com essa mágoa, vamos levar conosco, porque isso está no espírito. E ao reencarnarmos, vamos trazer essas mágoas. Quantos bebês a gente vê ali tristes, às vezes demonstrando até uma certa melancolia, uma certa depressão, crianças tristes, e a gente olha e fala, meu Deus, tem 3 aninhos, mas tem um semblante, tem uma coisa, não tem uma vivacidade. Vidas passadas, não trabalhou as mágoas. Então precisamos trabalhar o perdão, precisamos trabalhar o entendimento. Não é simplesmente, porque às vezes, né, dentro da doutrina espírita, que a gente fala muito, que tem que perdoar e tal, e às vezes a pessoa fala assim, ai, não, fico magoado com fulano, que eu não, eu sou espírita, eu já perdoei. Aí acontece alguma coisa com fulano, fala assim, tá vendo? Deus tarda, mas não falha. A vingança. Só transferiu, né? Então, perdoar é quando a gente de fato compreende que cada um dá o que tem para dar. É quando a gente trabalha. Kardec também perguntou aos imortais qual o verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus. E eu trabalho muito esse tema porque dentro do Espiritismo, como eu já falei, a nossa bandeira é fora da caridade não há salvação, que é o que faz a gente se modificar. Mas não é a caridade de você dar um pão, uma roupa, que essa é beneficência e é boa também e é necessária, né? Trazer empadinha aqui para casa. Olha o pensamento da pessoa, já está pensando na empadinha. É a caridade, aí Kardec, para deixar bem explícita essa caridade, fala qual o verdadeiro sentido da caridade, tal qual entendia Jesus. Porque a gente pode ter diferentes formas de expressar caridade. Né? Eu posso entender que caridade é eu dar meu tempo para fazer palestra, o outro pode entender que caridade é fazer aqui, né, todo o trabalho lindo dessa casa, o outro pode entender caridade de outra forma. Então ele quis homogeneizar a visão. Aí os espíritos respondem. Olha que coisa fácil de fazer. Vamos lá, vamos aprender. Benevolência para com todos. Então, caridade é ser bom para todo mundo. Para quem eu gosto e para quem eu não gosto. Para quem pensa politicamente como eu e para quem pensa opostamente a mim, né? Que hoje está muito acirrada essas duas visões polarizadas e que a gente precisa rever. Somos todos irmãos. Então, eu tenho que ser bom para aquele que pensa como eu e para aquele que pensa opostamente a mim. Bom para todos. Eu tenho que ser bom para Padre Júlio Lancelotti e tenho que ser bom para o estuprador que agora está estuprando uma criança de 5 anos. Que isso, Janice? Somos todos iguais. Já passamos por várias situações. Já fomos capazes de atos que nem pensamos, que hoje julgamos e apontamos o dedo para o outro. Aquele que hoje é um estuprador vai ser um Cristo também. E é tão lindo a gente estudar isso dentro da doutrina espírita. E eu tenho também um exemplo para trazer. Meu tio foi um grande espírita, foi presidente do CERJ no Rio de Janeiro, escritor, foi diretor da Rádio Rio de Janeiro, meu mentor encarnado.
Se hoje eu falo na doutrina, foi ele que quando eu entrei à doutrina com 19 anos, me botava para falar no nosso grupo de estudos. Me ensinou muita coisa. E ele tinha um grupo que eles iam nas prisões, na época na Frei Caneca, presídio da Frei Caneca no Rio de Janeiro, que hoje não existe mais. Então ele sempre contava isso. E um dia, quando ele estava lá fazendo as explanações dele, a reunião, né, que fazia com os presos que queriam, ele, quando acabou, um preso chegou para na explanação, ele tinha dito que todos nós seremos um Cristo um dia. Quando acabou a reunião, esse detento foi até ele e falou assim: seu Gerson, o senhor sabe quem eu sou? Ele falou: irmão meu. Ele falou: eu já matei 5. O senhor está dizendo aí que todos nós vamos ser um Cristo um dia? Eu já matei 5 e não me arrependo. Se tiver que matar agora de novo, eu ia matar. Como é que o senhor diz que eu vou ser um Cristo? Aí ele, meu tio contava que falava assim: meu filho, até eu vou, fará você. E nisso ele continuou assistindo às reuniões. Passado 15 anos, esse irmão saiu e se tornou um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Então veja como essa imagem nos traz essa visão de que temos a potencialidade divina em nós. Então esse que está hoje estuprando, o faz por ignorância. Todo aquele que é um agressor hoje tem dor dentro dele. Ele traz dores, por isso que não podemos julgar, para não sermos julgados. Nós não temos competência para julgar ninguém, porque a história de cada um é única. Eu posso ter empatia por alguém, tentar me colocar no lugar do outro. Só que eu não consigo estar no lugar do outro com a história do outro, porque só ele caminhou aqueles passos. Então, o que eu preciso saber é que eu vou evoluir, que um dia eu serei um Cristo como todos os meus irmãos. Então, quando eu vejo na televisão um estuprador, um assassino, alguém cruel, se a gente ainda não pode amar ou ser benevolente de coração, vamos fazer como exercício. Eu tenho que exercer a caridade para eu me salvar de mim mesma, tal qual entendia Jesus. Então eu tenho que ser bom para aquele que está se apresentando ali. Mesmo que eu não sinta um amor por ele nesse momento, mas eu posso fazer uma prece. Eu posso não mandar os meus petardos mentais, tomara que vá para a cadeia, como as pessoas falam, e lá encontre outros que vão fazer com ele o que ele fez com essa criança. Não é isso que a gente escuta? Não, meus irmãos, a gente não precisa evoluir. Isso era o nosso pensamento antes, agora não. Nós já encontramos o Cristo, talvez aquela criatura ainda não. Talvez um dia ele chegue às suas portas de Damasco, como Saulo de Tarso, o grande São Paulo da Igreja Católica. O que ele fazia, sendo um doutor da lei, conhecendo as leis? Em nome de Deus, ele matava cristãos. Ele errava o alvo. Pecar significa errar o alvo. Ele achava que aquilo era certo quando ele matava os cristãos em nome de Deus. Porque ele perseguia aquele Cristo que ele achava que era inimigo do seu Deus. Quando as portas de Damasco, ele encontra com Cristo, que se faz presente para ele, já tinha desencarnado, que se faz em luz para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele momento ele faz sua conversão. Ele deixa de ser um assassino para ser um convertido ao Cristo. Dali para frente, ele faz como qualquer responsável tem que fazer, não como culpado. Imagina se ele cai em consciência de culpa. Meu Deus, eu matei cristão, eu estava errado. Sentar e chorar. E adiantar alguma coisa? Não. Ele dá uma grande lição. Quando a gente perceber que errou, fala: foi mal, o que eu posso fazer agora? Foi o que ele disse. Quem és tu? Eu sou Jesus, Saulo. Por que me persegue? E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Manda ele, então, Jesus manda ele entrar na cidade de Damasco e procurar aquele que ele estava perseguindo para matar, que era Barnabé, que era um grande orador do cristianismo. E ele vai enceguecido pela luz do Cristo até Barnabé, que lhe restitui a visão. E dali para frente, ele vai estudar os pergaminhos do Cristo. 3 anos no deserto para se preparar. Ele vai fazer sua conversão. E aí ele vai redimir os seus erros. Através de quê?
de ser o maior divulgador do cristianismo e deixar para nós belíssimas lições, como nas cartas de Paulo. Que missão, que transformação! É essa transformação que o Cristo nos convida. Que nós deixemos de lado o homem velho, arrogante, intolerante, impaciente, julgador, crítico, e nos tornemos irmãos uns dos outros. Para que o amor se faça em nossas vidas, nós precisamos amar. Para que esse amor seja abundante em nós e transborde para a humanidade. E continuamos. É rápido esse relógio, né? Eu vou passar um pouco aqui para frente. Eu quero chegar aqui num... Ih, meu Deus. Melhor aqui pelo lado. Eu vou passar agora para uma autora que eu gosto muito, da gente encerrar, que só temos 9 minutos. Tem uma psicoterapeuta americana chamada Rob Kassarjian. Ela tem um livro chamado O Livro do Perdão, O Caminho para o Coração Tranquilo. E ela vai nos dizer assim: perdão, a chave para a paz de espírito. Existem muitas maneiras de definir o perdão, porque o perdão é muitas coisas. É uma decisão, uma atitude, um processo e um modo de vida. É algo que nós oferecemos aos outros e, às vezes, algo que aceitamos. Perdoar é uma decisão de ver além dos limites da nossa personalidade. É decisão de ver além dos medos, idiosincrasias, neuroses e erros. De ver uma essência pura, não condicionada pela nossa história pessoal, que possui um potencial ilimitado e que sempre merece respeito e amor. Perdoar é uma escolha de ver a luz ao invés do abajur. Você, na verdade, quando você perdoa, você pode ver o abajur, que é a identidade condicionada, é a pessoa. Mas você o vê no contexto da luz que ilumina o íntimo de cada um de nós. Para perdoar, é preciso reconhecer que se a pessoa está se comportando como um bobalhão ou de modo insensível, então estão implícitos no seu comportamento constrição e medo. Mesmo que não seja óbvio para o olhar intransigente sobre os seus comportamentos e atitudes, está um pedido de respeito, reconhecimento e amor. No início é preciso muita percepção para notar essa dinâmica, porque estamos condicionados a ver a outra pessoa como estúpida ou errada, ao invés de oprimida e assustada. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que quando alguém faz alguma coisa e que nós trazemos para nós para ficarmos irritados, chateados, magoados, o que a pessoa faz não é pessoal. Ou seja, se a pessoa grita com você, te agride verbalmente, não tem a ver com você, tem a ver com ela. Né? Por exemplo, se uma pessoa grita comigo, me ofende, me chama de algumas coisas, e aí eu me ofendo, fico... E aí o que eu faço? Eu grito de novo. Aí você fala, Janice, por que você gritou com ela? Por que você ofendeu ela? Ah, porque ela gritou comigo, ela me ofendeu. Não. Eu gritei porque eu fiquei descontrolada, desequilibrada. E se eu ofendi, eu sou uma pessoa agressiva, vingativa, reativa. O que nós fazemos tem a ver conosco. O que o outro faz tem a ver com ele. E, por exemplo, se uma pessoa começa ali a gritar comigo, a me ofender, eu posso dar a outra face, como Jesus nos ensina. Ela está me dando agressão. Eu posso dar a compreensão. Eu posso falar, você está com algum problema? Você está precisando de ajuda? Eu acho que você não é essa pessoa. Você não está em si. E aí, tem um fato que aconteceu comigo que vai ilustrar isso. Um dia que eu entrei numa padaria ali no centro para tomar um café da manhã. Aí eu olhei assim na vitrine, tal, fui chegando, aí a mocinha veio, eu falei, bom dia. Ela, vai querer o quê?
Aí eu respirei, eu tinha várias opções. Eu podia virar as costas e ir embora, porque eu não vou deixar ninguém falar comigo assim, né? Eu podia dar qualquer outra face. Mas, vamos exercitar a psicologia e a caridade, né? Vamos ser bom com todo mundo, que não parou aí a caridade não, eu vou retomar. Aí eu peguei e falei assim, você está com algum problema, meu amor? Aí ela, ah, você está com algum problema? Porque eu falei assim, você não me conhece. Eu te dei um bom dia com todo o meu carinho e respeito, e você me respondeu agressivamente. Ela, ai, a senhora me desculpa, eu não estou realmente no bom dia, estou passando por muitos problemas. Eu falei, eu tinha certeza que você não era isso. Eu falei, vamos começar de novo? Aí ela olhou, eu falei, bom dia. Ela, bom dia, com um sorriso. O que eu posso lhe servir? Eu fico até arrepiado. É isso. Não tinha a ver comigo, ela nem me conhecia. Por que ela estava me destratando? Tinha a ver com ela, com o estado de espírito dela. Então, nós somos muito reativos. Alguém agride, a gente já está pronto para revidar. Isso vem dos nossos instintos, mas nós somos mais do que isso hoje em dia. Nós somos racionais. Nós estamos evoluindo. Precisamos mudar velhos hábitos para sermos novas pessoas. Porque senão seremos sempre os mesmos. Imagina se nós não tivéssemos mudado nada desde a época das cavernas, estaríamos aqui, ali, acabando com as empadinhas. Olha eu pensando nelas de novo. Brigando por causa das empadinhas, não é? Mas já somos civilizados, já estamos esperando a hora certa para ir lá, né? Já não vamos pegar 5 de uma vez, vamos ver se tem para todo mundo. Por quê? Porque fomos evoluindo, fomos aprendendo a ser civilizados. E nós estamos aqui para mudar os nossos comportamentos. Então, sempre pensar que perdoar não é ser conivente com o erro. Perdoar não é ter que aceitar tudo de todo mundo, né? Assim, naquele momento, eu não perdoei a menina, eu estava num estado de perdão. Porque você estar no estado de perdão é isso que vai te trazer paz. Então, perdoar, como a doutora Kassarjan falou, é um estado de nos pôr no mundo. Essa psiquiatra, essa médica, ela faz palestras sobre perdão nas empresas, nos presídios, ensinando que o perdão é um modo de se pôr no mundo. Quando eu estou num modo de perdão, eu não me aborreço com ninguém. Então, se alguém passa, não fala comigo direito, eu não fico assim, ih, fulano não falou comigo. Ai, né? A gente vai deixar de ter milindre. Não, nessa casa espírita aqui não, nessa casa aqui não tem milindre, né? Só nas outras que eu vou por aí, né? Aqui não tem, imagina. Mas por que as pessoas se milindram? Porque é isso, bota o seu interesse pessoal, o seu ego. Ai, fulano não falou comigo direito. Ah, falou melhor com ela do que comigo. Ai, deu aquele trabalho para ela, não deu para mim. Ai, pediu para eu levar ao banheiro. Ai, olha só, eu não queria levar ao banheiro, eu queria fazer não sei o quê. E a gente vai se milindrando e perdendo a oportunidade de quê? De evoluir. Qualquer trabalho dentro de um templo religioso é trabalho para Jesus. Nosso chefe é Jesus. O que tiver para fazer, a gente está fazendo para Jesus. Tudo é honroso, tudo é necessário. Não existe trabalho pequeno no mundo, porque todo trabalho é digno. Então a gente precisa parar e se pôr no mundo nessa atitude de perdão. Cada um tem suas dores, e às vezes a pessoa está te dando aquilo atravessado por uma dor que a gente não conhece. Então temos que ter essa caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, a gente já viu. Indulgência para as imperfeições alheias. O que é indulgência? Eu saber que cada um vai me dar o que tem para dar. Eu não gero expectativa. Então, se alguém me dá uma animosidade, eu sei que não é meu, é dela. E aí eu posso fazer como uma mocinha, entender que tem uma dor ali, que tem algo, que tem uma carência, que tem um medo, que tem uma insatisfação, às vezes, com aquele trabalho, que às vezes ela acabou de ser humilhada pelo seu chefe. E aí eu vou aumentar ainda mais isso. Eu que já conheço Jesus, não. Se eu conheço Jesus, eu tenho que refletir um pouco desse amor de Jesus para as pessoas. E não é só dentro do templo religioso, por isso que eu falo. Que a gente aprende num templo religioso é para levar para a vida, para mudar as nossas vidas. E benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí, perdão é uma forma de se pôr no mundo.
Não é assim, hoje eu te perdoo, amanhã eu te perdoo, né? É como o Cristo falou, quando Pedro perguntou a ele, então, Senhor, deverei perdoar as faltas dos meus irmãos? Quantas vezes? 7 vezes? E o Cristo responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Ou seja, é a gente se colocar no mundo numa atitude de perdão. E aí eu tenho um grande exemplo para a gente seguir de uma figura que eu tenho muita paixão, que é, né, Mahatma Gandhi, o grande pacifista. Ele libertou a Índia do jugo da Inglaterra sem uma agressão, sem uma arma, só pela sua amorosidade. O grande pacifista. E uma vez uma jornalista pergunta para ele, Gandhi, quantas vezes o senhor já perdoou? E aí esperou para anotar, né? E ele falou assim, nenhuma vez. E ela olhou para ele, como assim, né? Assustada, o senhor nunca perdoou? Ele falou, não, minha filha, eu nunca me senti ofendido. Isso é se colocar no mundo com benevolência, indulgência e perdão, entendendo que cada um vai te dar o que tem para dar. Ninguém está te ofendendo. As pessoas estão reagindo, porque ainda não evoluíram o suficiente para só dar amor. Então elas dão o que elas têm. Que nós possamos, nós que já despertamos as nossas consciências para o Cristo, que nós possamos dar mais amor. E menos violência, menos agressividade, menos vingança, menos reatividade, porque nós só temos a ganhar. E aí poderemos aceitar esse convite do Cristo, né? Quando precisarmos, venham a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muita paz a todos.